Muito bem, senhoras e senhores, hoje estou aqui diretamente de Nova York conhecendo em primeira mão o novo Razr 60 Ultra da Motorola, um smartphone flip com tela dobrável que acabou de ser anunciado com melhorias em relação à geração anterior, como por exemplo uma estrutura de titânio na dobradiça, 3 câmeras de 50 megapixels, chip Snapdragon 8 Elite e uma bateria maior de 4.700 mAh. E nesse vídeo eu vou contar para você as principais novidades do Razr 60 Ultra e também do modelo normal, o Razr 60. Então roda a vinheta e vamos nessa! Os novos Razr 60 Ultra e Razr 60 acabam de ser anunciados pela Motorola junto com os novos Moto Edge 60 e Moto Edge 60 Pro. Além disso, temos também 2 acessórios, os Moto Buds Loop, que são esses fones de ouvido num estilo aberto em loop, e inclusive com uma edição toda especial e luxuosa com cristais da Swarovski. E também o Moto Watch Fit, que é um novo smartwatch focado em atividades físicas com uma bateria que dura até 16 dias. Todos esses produtos devem chegar ao Brasil no dia 15 de maio, exceto pelo Moto Edge 60. Esse já está disponível no site da Motorola no Brasil, custando R$ 3.500. Bora começar então falando sobre o Razr 60 Ultra, que é esse daqui, ó, que tá na minha mão. O Razr 60 Ultra ele traz uma série de melhorias em relação à geração anterior. Olhando assim de longe, as mais perceptíveis são as novas cores e texturas, um botão a mais que é dedicado para a inteligência artificial da Motorola, a Moto AI, e uma mudança na câmera secundária, que tinha virado telefoto no Razr 50 Ultra e agora ela voltou a ser ultra wide, assim como a versão não ultra do Razr. Em termos de design, pode parecer que não mudou muito. A gente tem a telinha externa, a gente tem a telona interna, porém nós temos uma mudança significativa na estrutura desse smartphone. Agora ele tem titânio nas dobradiças. As dobradiças, toda essa estrutura que dobra e desdobra aqui, é feita de titânio, garantindo, segundo a Motorola, uma resistência 4 vezes superior em relação à geração anterior. Esse que é bom mesmo, hein? Ele também traz uma proteção adicional contra poeira, agora é IP48, lembrando que antes era IPX8, e segundo a Motorola é o primeiro smartphone com tela dobrável no estilo flip com Gorilla Glass Ceramic na tela externa. Com isso eles garantem uma proteção até 10 vezes superior contra quedas. E com essa estrutura reforçada, o Razr 60 Ultra também é um pouquinho mais pesado do que a geração anterior. Ele ganhou 10 gramas no peso, chegando agora 199 gramas. Ainda assim, é super compacto. Para quem gosta de um celular quadradinho para pôr no bolso, é uma maravilha. Ele segue com um leitor de impressões digitais na lateral, no botão de liga e desliga. E do outro lado, nós temos um botão dedicado para Moto AI, ativando recursos de inteligência artificial quando você toca 2 vezes ou quando você toca e segura. E nessa edição nós temos 4 combinações de cor e textura, com um destaque para essa daqui que eu recebi para testar, que é um verde meio escuro, porém nós temos um tecido de alcantara, que é a primeira vez que é usado em um smartphone. Esse modelo é chamado de Scarab e nós temos também um acabamento mais aderente nas bordas. Eu achei a pegada muito boa, porém a questão do desgaste ela me preocupa um pouco. Outro destaque é o Mountain Trail, que traz um acabamento de madeira. Tem também opções na cor vermelha e um rosa que é um rosa choque chocante. Essas 2 opções trazem aquela textura similar ao couro. Fora isso, em relação à geração anterior, a gente também percebe que as laterais elas ficaram um pouquinho mais quadradinhas. Isso é mais perceptível quando a gente compara lado a lado o Razr 60 Ultra com o Razr 50 Ultra. Bora falar sobre as telas, porque a tela interna do Razr 60 Ultra está maior. Agora nós temos aí 0,1 polegada a mais. De 6.9 foi para 7 polegadas. Na verdade o que nós temos é uma borda um pouquinho menor, mas assim, é bem difícil de perceber, mesmo quando a gente coloca lado a lado o Razr 50 Ultra com o Razr 60 Ultra. Afinal, 0,1 polegada é pouca coisa. Mas a resolução subiu para 1224 por 2922 pixels, agora com 464 pixels por polegada. Essa tela ainda é mais esticada, com a proporção de 22:9. Nós temos aqui a tecnologia AMOLED com HDR10 Plus e uma novidade é que ela agora suporta Dolby Vision.
Mas a taxa de atualização não mudou, seguimos aí com 165 Hz, com até 300 Hz de touch sampling no modo para jogos. O brilho alcança um pico de até 4.500 nits e ainda temos a presença da câmera frontal perfurada. Segundo a Motorola, essa tela abrange 120% do padrão DCI-P3 e tem validação da Pantone. Inclusive, durante todo o evento, eles falaram muito sobre Pantone. É Pantone na tela, é Pantone nas cores dos dispositivos, é Pantone nas câmeras. Tá parecendo... Não, eu ia falar que parece Panetone, mas é Pantone, não é Panetone. Agora bora falar sobre as câmeras do Razr 60 Ultra, porque a Ultra Wide está de volta e todas as câmeras trazem 50 megapixels de resolução. Na câmera principal, temos 50 megapixels f1.8 com um sensor que traz pixels de 1 micrômetro. Já na Ultra Wide, também 50 megapixels f2.0 e pixels de 0.6 micrômetro no sensor. Por fim, a frontal também traz 50 megapixels f2.0 com 0.64 micrômetro. Mas apesar de todos os sensores serem de 50 megapixels, o smartphone, ele tirou uma foto agora inclusive, ele vai preferir fazer aquela combinação que é o Quad Pixel, combinando 4 pixels em um e tirando fotos efetivamente de 12.6 megapixels e dobrando aí o tamanho dos micrômetros que eu acabei de citar. Agora, sobre a troca da câmera telefoto para a câmera ultra-wide, a gente pode conversar um pouquinho para a Motorola para entender um pouco melhor essa decisão. Então hoje a gente consegue entregar um zoom óptico de qualidade similar ao de um zoom óptico de um sensor de telefoto através do sensor principal. Por que não dar a oportunidade do usuário ter uma qualidade similar de um sensor telefoto, o sensor principal e uma ultra-wide? E quando falamos de vídeo, ele vai até 4K a 60 quadros por segundo ou em slow motion até 4K a 120 quadros por segundo. E pela primeira vez em um smartphone flip da Motorola, nós temos a possibilidade de gravação de vídeo em 8K a até 30 quadros por segundo. Porém, mais do que as resoluções, eu acho que o mais legal de um smartphone como o Razr é o formato e as possibilidades que ele cria, de você posicionar ele na mesa e usar qualquer tipo de coisa como um suporte, né, para colocar o smartphone, ou esse modo aqui, esse modo camcorder, que é aquela filmadora clássica, né, a hora que você abre ele, deita ele, ele já começa a gravar e te dá um painelzinho aqui, ó, sensível ao toque para você iniciar ou parar a gravação. Você sai por aí assim, ó, é muito retrô, cara, que louco. Além da nostalgia retrô, eu achei muito mais ergonômico. E agora um teste de vídeo e de áudio captado aqui pelo Razr 60 Ultra. E talvez uma das coisas mais legais em um smartphone com tela flip nesse estilo é que você pode usar as câmeras traseiras como câmeras frontais, com o bônus de você ter o retorno. Você está vendo a imagem do que você está gravando e também você pode usar aqui, ó, a câmera Ultra Wide para garantir aí um enquadramento bem bacana. Aqui ele vira praticamente uma GoPro. Eu estou vendo a imagem. Ele tá pequeno na mão, né, porque ele fica compacto quando tá dobrado e aí fica bem mais ergonômico também. Então fica aí, ó, um teste de qualidade das câmeras do Razr 60 Ultra nessa gravação meio vlog, meio selfie, andando pela rua e também no áudio. Só que um detalhe, quando tá nesse modo, ele não grava em 8K, ele faz apenas 4K, porque eu iniciei toda a gravação com ele com a tela fechada. Mas com ele aberto, aí sim eu posso gravar em 8K e essa é uma amostra de vídeo em 8K gravado aí com o Razr 60 Ultra. É claro que, como a gente está mandando esse vídeo para o YouTube em 4K, não dá para ver, mas editor, dá um zoom lá na bandeira. Aí, essa é a qualidade do vídeo em 8K com zoom digital. Além desse destaque que são esses modos de uso diferenciados em relação ao smartphone tradicional, a Motorola também bateu bastante na tecla da inteligência artificial. Segundo eles, são 7 novos recursos de câmera para você usar com a Moto AI. Nós temos o Group Shot, que é aquela história de pegar várias fotos de um grupo de pessoas e combinar as melhores poses. O Action Shot, que é capaz de remover o motion blur de algumas imagens rápidas. Nós temos também um modo de longa exposição avançada para você fazer fotos com rastros de luz ou aquela sensação de uma água mais suave que estava em movimento. E o Signature Style, que ajusta o tom e a cor das fotos usando inteligência artificial de acordo com as suas preferências.
Então esses são alguns dos novos recursos e a gente sabe que boa parte disso vem do Google, com a integração com o Gemini e também o Google Fotos, que está cada vez mais inteligente. Inclusive, o Google fez uma breve apresentação mostrando o potencial dessa integração do Gemini dentro do Google Fotos. Então você pode perguntar direto para o assistente virtual onde eu jantei da última vez que eu vim aqui em Nova York. Ele vai caçar suas fotos com esse contexto e te exibir direto ali no chat. E bora falar de hardware, porque nós temos o novo Snapdragon 8 Elite dentro do Razer 60 Ultra. O Snapdragon 8 Elite é uma atualização considerável em relação à geração anterior, porque ele usa os núcleos de CPU com a arquitetura Orion, que já trouxe um grande desempenho para os notebooks com o Snapdragon X e agora traz até 45% a mais de desempenho na CPU do smartphone, além de até mais 40% de desempenho gráfico e também mais 40% de desempenho no processamento de inteligência artificial. E essa CPU do Snapdragon 8 Elite, ela é uma CPU octa-core que bate até 4.3 GHz. Para quem quiser saber mais sobre esse chip, nós temos um vídeo bem completinho aqui no canal falando sobre todos os detalhes do Snapdragon 8 Elite. E no caso do Razer 60 Ultra, nós teremos opções com 16 GB de memória RAM e 512 ou 1 TB de armazenamento. E ele já chega, é claro, rodando o Android 15 com a interface da Motorola, que como sempre é mais próxima da experiência nativa do próprio Google, é muito próximo daquele Android que a gente tem no Google Pixel, por exemplo, sem muita personalização. Agora, com relação à bateria e carregamento, nós temos novidades bem legais, começando pela bateria, que agora tem 4.700 mAh, o que é um salto considerável em relação à geração anterior, que trazia 4.000 mAh. O carregamento também está mais rápido, ele agora suporta carregamento com fio de até 68 watts e um carregamento sem fio de até 30 watts. E também tem um carregamento reverso de 5 watts. Então essas são as principais novidades do Razer 60 Ultra. Olhando de longe, assim, num primeiro momento, parece que não mudou nada. Mas quando a gente vai observando cada detalhe do smartphone, a gente vê que a Motorola trabalhou bastante em upgrades, desde a estrutura com a dobradiça de titânio até essas melhorias no hardware também. Além disso, também teve aí alguns acessórios que foram anunciados, como novos fones de ouvido, o smartwatch, e tem uma capinha para ele que é bem interessante, porque cria uma alça para você carregar ele para lá e para cá, pendurar em algum lugar para você tirar uma foto ou gravar, e até mesmo ajuda na ergonomia quando você segura ele com o smartphone aberto. Porém, ela não vem com o smartphone, a que vem na caixinha dele é um pouquinho mais básica. Mas eu não posso deixar de falar também de inteligência artificial, que foi um grande foco desse evento e dessa apresentação. A Motorola ressaltou aí alguns recursos do Moto AI, como o Catch Me Up, que traz um resumo dos seus principais conteúdos, o Remember This, no qual você salva uma imagem ou um texto no smartphone, tipo você tira um print e você pode pescar essas informações no chat depois. Tem um dos mais interessantes que é o Next Move, que vai trabalhar analisando o contexto da tela, o que você está fazendo ali, e te dá algumas opções de ação ou até mesmo executar funções. Então, por exemplo, se ele identificar que você está fazendo um planejamento de uma festa de aniversário, ele pode já aparecer ali te dando uma playlist personalizada para essa festinha. E tem também o Image Studio para você criar imagens, adesivos, converter um desenho, um rabisco para uma foto, criar um avatar personalizado e por aí vai. Mas de todos os recursos do Razer 60 Ultra, na minha opinião, os mais interessantes são a tecla dedicada aqui para Moto AI e um novo recurso que eles anunciaram, que é o Look and Talk. Essa é uma novidade do Razer 60 Ultra, que combina esse formato dele de flip phone. Então quando você coloca ele na mesa, assim nesse modo tenda, meio aberto, com a câmera apontando para você, o sensor te observando, ele vai identificar que você está ali e se você olhar para ele e falar com ele, ele vai ativar o assistente de inteligência artificial automaticamente. Então achei muito bacana porque é uma nova forma de ativação. Você coloca ele no modo tenda, coloca em cima da mesa e a inteligência artificial está pronta para você usar de uma forma natural, conversando, resolvendo seus problemas, tirando dúvidas e por aí vai. Agora, antes da gente falar do modelo não Ultra, que é o Razer 60 normal, a Motorola também aproveitou esse evento para falar um pouquinho sobre a posição dela no mercado. O CEO Sérgio Buniac fez uma apresentação falando sobre inteligência artificial, o ecossistema de dispositivos da Motorola e também comentou que a Motorola é a empresa de smartphones que está com um crescimento mais rápido hoje no mercado. Eles disseram que a família Razer, por exemplo, é a número 1 na América do Norte quando a gente fala aí de smartphones dobráveis. E 25% dos usuários Razer vêm aí de dispositivos iOS.
E a nova estratégia da Motorola é esse momento de estilo, de dispositivos mais personalizados, mais diferentes, né? Um negócio meio lifestyle mesmo. Por isso que estamos vendo cores Pantone, essas personalizações diferenciadas e esse foco especial no smartphone com tela dobrável. Agora, sobre o Razer 60 na versão não Ultra, nós temos poucas novidades. Ele tem novas opções de cor e textura, um chip melhor em relação à geração anterior e uma bateria um pouquinho melhor também, com um carregamento um pouquinho mais rápido, mas em termos de design e câmeras, é a mesma coisa. O Razer 60 não Ultra, ele traz as mesmas telas do Razer 50 não Ultra, é o mesmo corpo, né? A tela externa ainda tem 3,6 polegadas, ela é um pouquinho menor do que o modelo Ultra, e a tela interna se mantém ali com 6,9 polegadas. E ele também não tem aquele botão dedicado para inteligência artificial na lateral. Talvez a única novidade em relação ao design seja na construção, porque agora ele também traz a estrutura de titânio, então ele é mais resistente e tem a certificação IP48. As câmeras não mudaram nada em relação à geração anterior, câmera principal 50 megapixels f1.7, câmera ultra-wide 13 megapixels f2.2 e a câmera frontal 32 megapixels f2.4. Ele faz vídeos com resolução de até 4K a 30 quadros por segundo. Nós temos uma atualização no chipset, então agora ele traz um MediaTek Dimensity 7400X, lembrando que a geração anterior trazia o Dimensity 7300X, e no modelo que vai para o Brasil teremos 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria melhorou e agora nós temos 4.500 mAh, lembrando que antes era 4.200 mAh, com um carregamento de 30 watts com fio e 15 watts sem fio. Ele tem as opções verde claro e um rosa mais leve, essas com aquela textura similar a couro na parte traseira, um tom azul que eu achei bem bonito, que traz uma textura de nylon, e também uma nova cor branca com uma textura que lembra uma pedra, tipo um mármore, que eu achei bem bonito. Inclusive, essa é uma textura que vai ser sempre diferente no smartphone, devido ao processo de fabricação. Nunca vai ter dois Razer 60 com essa traseira exatamente igual. E tem também uma outra questão, esse modelo mais básico, ele não vai receber todas as funcionalidades de inteligência artificial que eu citei aqui do Razer 60 Ultra, né? Não ficou claro o que ele vai ter ou não ter nesse primeiro momento, mas vai ser mais básico, então ele não vai ter o botão dedicado de inteligência artificial, acho que ele não vai ter também esse modo tenda que você conversa já com o assistente de inteligência artificial e por aí vai. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição com todas as informações para quem quiser acompanhar de perto. Lembrando que o lançamento é hoje, o lançamento internacional desse produto, e ele deve chegar no mercado, as duas versões, o Ultra e o não Ultra, no dia 15 de maio. Porém, nós ainda não temos a informação sobre os preços, apenas sobre as versões que, como eu comentei, 16 GB de memória RAM e 512 ou 1 TB de armazenamento no modelo Ultra, e no modelo não Ultra, 12 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Além disso, tivemos também outros lançamentos. Tem o Moto Edge 60. Este aqui é o Moto Edge 60 Pro, que também foi anunciado hoje, e teve também o Moto Edge 60. Esse, inclusive, que já está sendo vendido no Brasil. Ele chegou hoje oficialmente aí ao Brasil, e o Moto Edge 60 deve chegar no dia 15 de maio. Mas esses novos Moto Edges e também os acessórios que eu comentei, os Moto Buds Loop e o Moto Watch Fit, eu vou comentar com mais detalhes em um segundo vídeo aqui desse evento. Por enquanto é isso aqui, o foco foi mais nos dobráveis, e comenta aí o que você achou dos novos Razer 60 Ultra e Razer 60 não Ultra, né, o modelo normal. Então é isso aí, galera, eu agradeço a Motorola que me trouxe aqui para Nova York para conhecer essas novidades em primeira mão, e comenta aí o que vocês acharam dos novos Razer 60 e Razer 60 Ultra. No outro vídeo a gente comenta aí sobre as outras novidades. Então não esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, deixa o seu like também se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, e é isso. Valeu, galera, e até a próxima!